volte para a palavra. Quer ver, pastor Walter? No capítulo 1 de Josué, versículo de número 8, Deus deu conselho para Josué. Deus deu um conselho a ele. Deus disse assim: Josué, medita no livro, de dia e noite. De noite, para fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho. Então, a dica está aí. A dica está aí. Pegou? Sim. O incrível, pastor Walter, outra coisa também, é que eu digo sempre, que Deus é um Deus que dá dica, como nós estamos falando aqui. Ele é um Deus que convida, que ele é um Deus que sempre está fazendo convite, e é um Deus que dá dica. Quer ver? Em Mateus capítulo 6, pastor Walter, versículo 33, Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele está falando dos versículos anterior ao 33. Ele está dizendo, buscar em primeiro lugar. Ele está dando a dica ou não está? Sim. Ele dá a dica. Agora repara o que ele diz. É uma dica quase empurrando o camarada. Porque ele é o Deus que sempre dá dica. Sim. Ele não pode forçar a pessoa a adorar. Sim. É espontâneo. É o livre-arbítrio, né? É que ele dá ao homem. Agora, ele dá a dica. Repara, ele diz assim: eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a quem você... A vida. A vida. Ou seja, ele está dando a dica em João. Mas, pastor Gilvan, me vê aqui uma indagação. Você disse aí que a questão da pessoa às vezes está assistindo um filme, uma novela. Não que nós somos contra. A pessoa quer jogar uma bola, quer assistir um filme, quer assistir. Embora que novela só tem porcaria, né? A verdade é essa, né? Mas a pessoa quer assistir o filme, nós não temos nada contra isso. Mas olha só. Muitas vezes a sua alma, a sua carne se alimenta de filmes, de novela, de outras coisas que nós não vamos nominar aqui. Mas a sua alma, ela se alimenta disso aqui, ó. Dó maior. Se alimenta disso aqui, ó. Bora, Paulo. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Aí, pastor Gilvan, isso palavra bíblica, isso alimenta a alma, não é isso? Sim. É aqui que eu digo. Jesus não disse em Mateus 4, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É aí que está o segredo. E as pessoas, pastor Walter, querem se alimentar da programação da televisão, da internet, que só faz ele ficar para baixo. Isso só faz bem para a carne. Entendeu? Enquanto que o homem, ele é composto de 3 qualidades: espírito, alma e corpo. Então, nós temos de nós, dentro da gente, algo que se alimenta com a palavra. Assim como o corpo precisa do café, da janta, do almoço, a alma precisa da palavra. Do pão vivo que desceu do céu. Entendeu? E como nós ia falando aqui, ele dá dica. Repara a dica que ele dá. No capítulo 55 de Isaías, versículo de número 6, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Em Provérbio 8:17, ele diz assim: eu amo os que de madrugada me buscam. Os que me amam, os que de madrugada me acharão. Agora repara, no capítulo 34, versículo de número 10 do Salmo, ele diz assim: os filhos dos leões necessita e sofre fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Olha que coisa. Por que ficar preocupado? Pra quê? Você entendeu? Sim. Está debaixo da proteção do Deus Glória poderoso. A Deus. E incrível, pastor Walter, que em Número 23:19, ele diz assim, ó: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura
Diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Agora repara, eu digo sempre, pastor Walter, que Deus não fala a verdade. Deus é a verdade, pastor Gilvan. Porque quem fala a verdade corre o risco de mentir. Sim. E ele não pode mentir, porque ele é a própria verdade. Eu vou ler um texto aqui. Maravilha. Eu vou ler um texto aqui, pastor Walter, incrível. Hebreus capítulo 8, verso 6, verso 18. Olha, Hebreus, versículo 6, versículo 18. Olha, repare esse texto. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Agora repara o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1, eu acho que é o versículo 3, ou é Tito 1:3, meu Deus. Aí, como diz o pastor Walter, tem que fechar o olho, né? Concentrar, né? É isso mesmo? É Tito 1, versículo 3. Mas você sabe muito versículo de qual, pastor Gilvan? Esse aqui não veio. Que Tito diz, que Paulo também diz, que Deus não pode mentir. Paulo também fala isso, não é só o escritor aos Hebreus. Paulo também chega a afirmar, aqui achei, é o versículo 2, pastor Walter, ó. Em esperança, Tito 1, verso 2. Tá vendo? Eu falei o 3, não foi? 3. Mas é o 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, pastor Walter, se ele prometeu estar conosco, vai estar. Se ele prometeu nos proteger, vai nos proteger. Pode dormir tranquilo. Porque o texto está dizendo que ele não pode mentir. Ele garantiu. Sim. Está conosco. Então, por que se preocupar? Eu vejo gente dizendo, porque acontece isso, pastor, agora eu quero ver o que vai ser, as igrejas fechadas, não tem tesoureiro para receber, pregador itinerante, não vai ter oferta, e não sei o quê. Quem vende churrasquinho, quem trabalha, quem vai fazer? Profetizando a miséria e a crise. Pastor Gilvan, é aquele versículo, pastor Gilvan, os que confiam no Senhor. Terminei, pastor Gilvan. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória! Gente, e outra coisa que eu digo, Deus, o que é o Deus da igreja, que Ele é o Senhor dela. Porque o pastor Valdir, simplesmente, pastor Walter, ele é o mordomo, ele é o administrador da igreja. Sim, é o anjo da igreja. O dono é ele, Deus. O dono é Deus. Agora eu te pergunto, se ele é o dono, ele vai cuidar. Quem cuida é Deus, quem faz é Deus, quem ora, quem conduz as coisas é Deus, quem dá diretriz é Deus. Nós estamos na mão de Deus. Verdade. Então, eu vejo essas pessoas falando, eu fico assim até triste. Eu dá vontade de escrever alguma coisa, mas não escrevo. Porque hoje, agora 14 de maio, eu estou pulando para 56. Vim para a igreja, para o evangelho, novinho com 14 anos. Deus sempre cuidou, e eu sempre vi, a gente viaja junto de vez em quando, e eu falo que eu não prego milagre, eu sou o milagre. E você nasceu no dia da promessa. Lógico, 14 de maio, entendeu? Então, o Deus da Bíblia, que nós estamos aqui anunciando a você, é um Deus de promessa. E quando o político, pastor Walter, às vezes faz algumas promessas, governador, prefeito, enfim, e não cumpre, tem dificuldade de cumprir, mas Deus não. Eu acabei de ler aqui que ele não pode mentir. Pastor Gilvan, olha só, na verdade você tocou num tópico muito importante. Nós estamos no ano de eleição, né? Eleições municipais, mas eu não quero adentrar a esse assunto, mas eu queria pontuar o seguinte: você vota para o prefeito, para o vereador, para o deputado estadual, federal, governador, o presidente da república, né? Nós votamos, é nós que elegemos eles, mas quando eles chegam lá, eles esquecem das promessas que foram feitas e não cumprem, e aqui na esfera espiritual é diferente. Sabe por que as promessas de Deus não cumprem na sua vida, e nem na minha, e nem nas nossas vidas? O erro está em nós, não está do lado de lá. Sim. Porque Ele é fiel de geração a geração. Tranquiliza seu coração, minha filha. Tranquiliza seu coração. Você que é empresário, confia no Senhor. Nesses 40 anos, pastor Walter, que leio a Bíblia,
E desses 15 anos para cá, eu leio 8 horas por dia, de 6 a 8 horas diário, a Bíblia. Não é ler, não é? Eu não leio, eu estudo a Bíblia. Deus me chamou para isso. Eu dou aula no seminário há 25 anos, vai fazer 26 agora. Esse ano, 26 anos consecutivos. Só para o final do ano, nas férias. Agora mesmo, por causa não vai ter amanhã, por exemplo, não tem aula. Entendeu? Sim. Eu dei a nota para os alunos estudar em casa, etc. Mas nesses anos que estudo a Bíblia, que não é ler, é estudar. Falei para um pastor que se eu viver 100 anos, ninguém vai ver nesse Brasil eu dizer eu fora, que eu já li a Bíblia 40 vezes, 30 vezes, mas já li algumas vezes, mas eu nunca... sou isso, eu sou aquilo. Não, jamais. Porque nesses 40 anos que leio a Bíblia, eu achei muito erro, pastor Walter. Todos eles em mim. E nenhum na Bíblia. Pegou? Peguei. Todos eles em mim, não na Bíblia. Então, a Bíblia é o manual de regra, fé e prática. Ela me ensina como eu devo viver. Eu e Deus, e eu e o meu próximo. Rui Barbosa foi um dos maiores pensadores que esse Brasil já produziu. Ele dizia assim, pastor Walter: quer acertar? Risca certo. Marque certo. Marque certo. Corta certo. Que dá certo. Dá tudo certo. Então a Bíblia, meu amigo que está nos assistindo, meus irmãos, é a mesma coisa. Se quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, com rumo à terra Canaã, Deus deu o manual, pastor Walter. Sim. De ensino o que é que eles deveriam fazer. Ou seja... É interessante, pastor Gilvan. Pensa aqui, você falando em manual, olha só que interessante. Pastor Gilvan, ele mesmo disse aqui, vai fazer 56 anos, dia 14, né? De maio. E eu faço 54, dia 29 agora. Domingo que vem, domingo agora, dia 29, eu faço 54 anos. A Bíblia nunca mudou. Há 2000 anos atrás continua a mesma. Sim. De lá de trás continua a mesma. Quem muda é a gente. Me faz lembrar, pastor Gilvan, meu pai, pastor Valdir Marculino, mas minha mãe, Maria Paula.